noite. Porque ninguém responde, né? O pessoal está dormindo. Boa noite a vocês aqui. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Boa noite aos nossos amigos aí que estão nos assistindo pela internet, né? Então, vamos a mais uma aula do nosso curso Paulo Estevão. Nosso programa ficou aqui desde cedo para quem ainda não o tem, né? E estaremos aqui hoje eu e o Rogério. Está dando boa noite também para o pessoal a gente sempre fazia isso, né, Rogério? A gente boa noite a todos. Tá? Então, nós vamos começar nossa aula. A presença, só eu vi que tiveram algumas pessoas que chegaram e não deram, a presença está ali no cantinho, tá? Então, o iPad está ali no cantinho para vocês darem. Mas aí, quem não deu agora, dá no final da aula. Vamos fazer o nosso evangelho? Já, você vê que bem o título está de acordo com o título do capítulo e com o conteúdo do capítulo, né? Que todos leram. O Rogério já perguntou, mas eu não observei. Quem leu? Muito bem, estão se comportando bem, Rogério. Então, bem-aventurados os aflitos, tá? Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como o início da cura. Estas palavras podem ser também entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes, pois por Deus, reduzir vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro, né? Esse é o item motivos de resignação. Se nós lermos isso sem conhecer a doutrina espírita, a gente se espanta e estranha. Mas como nós estamos já estudando, compreendendo tudo que a doutrina espírita já nos traz, nós conseguimos entender que realmente, né, o que nós estamos aqui passando é fruto da nossa própria plantação, não são castigos, são resgates. E quanto mais nós aproveitarmos e passarmos por esses acontecimentos que nos são muito difíceis, com resignação, mas uma resignação ativa, compreendendo os motivos pelos quais estamos passando, melhor nós vamos caminhar como espíritos imortais. E aqui ele diz que vai garantir, né, a tranquilidade para o futuro, porque a gente sabe que a verdadeira vida não é a vida material, e sim a nossa vida espiritual. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece? Sempre muito, muito felizes de aqui estarmos, né, com os mentores do trabalho, sempre com a presença da querida irmã Maria Angélica, que todos nós juntos possamos ter uma noite, como sempre tem sido, de harmonia, de fraternidade, de estudo e compreensão dessa obra poética, maravilhosa, né, que todos nós, a cada terça-feira, estamos aqui nos deliciando, apreciando e trazendo para o nosso dia todas as lições que ela nos dá. Então, felizes, corações gratos, que os mentores presentes possam nos inspirar e, de nossa parte, nós possamos estar com as nossas percepções aclaradas, sempre no caminho dos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa e do nosso querido mestre e amigo Jesus. Graças a Deus. Então, nós estamos em que capítulo hoje? Muito bem. Qual é o nome do capítulo? Não cola. Quem é que está com o livro aberto aí? Lágrimas e sacrifícios, né? Quando a gente vê o título do capítulo, a gente fala, caramba, o que vai vir aí, né? Pelo que não? Muitas lágrimas, Cris. Muitas, né? Mas umas lágrimas que, muitas vezes, de tristeza, mas também que a gente se emociona à medida que a gente vai lendo, né? Da capacidade dos nossos protagonistas de irem levando, né, as situações pelas quais eles estão passando, a compreensão. Tá certo? Então, Rogério vai dizer pra gente. Rogério, o que foi que a gente viu a aula passada? Fala para nós aí. Quer passar? Pode.
Qual foi o capítulo? A Cris já aprendeu, a outra Cris aqui na frente. Taveira. A Cris do Carlos. Aprendeu a falar Jochedeb. Então, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Semana passada foi Corações Flagelados, né? Repararam como até o nome dos capítulos é lindo, né? Os nomes são lindos. Então, na semana passada, nós começamos o livro em Corinto, no ano 34 da era cristã. Portanto, Jesus já tinha sido crucificado e a gente conheceu uma família, né? A gente conheceu uma família com um senhor israelita, cabelos brancos, Jochedeb, com 2 filhos. Era viúvo, a esposa já tinha desencarnado. É interessante que a esposa aparece várias vezes, mas ela não tem nome no livro. E ela ela não é citado o nome dela. E ela é uma criatura muito especial, né? Hoje a gente vai ver isso também. Então, o Gesiel, em torno de 25 anos, e a filha Abigail. Esse senhor, ele sofre várias humilhações, pelo menos por 2 vezes, através de romanos, soldados romanos que estão lá naquela cidade, em Corinto, para ajudar a acabar com uma rebelião de escravos. O Jochedeb decide abrir uma queixa no tribunal, que na verdade era uma grande cilada. Ao invés de ele conseguir reaver os seus bens ou aquilo que lhe foi retirado, ele recebe então uma nova sentença para que o seu último bem lhe seja retirado, ele tendo que sair da sua chácara, ele e os filhos, em torno de 3 dias. Só que ele toma uma decisão, depois dessa sentença, que é se vingar. Ele se vinga dos romanos através de um incêndio. Ele ateia fogo na propriedade vizinha dele, que é a do Licínio Minúcio, que já tinha sido dele no passado, que ele também tinha sido confiscado. E ele, então, provoca um incêndio de grandes proporções, que causa muita destruição, inclusive com ferimentos graves, a ponto quase fatais, a gente vai ver hoje aqui, em 2 dos melhores soldados do Licínio Minúcio, que inclusive eram amigos dele e da família dele. E no final do capítulo, ele e os filhos estão em casa ao final do incêndio e eles recebem uma ordem de prisão. Os 3 são condenados à prisão para depois ser esclarecido o processo, né? Então, em 2 minutos, foi tudo que aconteceu no capítulo da semana passada. É por isso que vocês precisam ler. Não adianta, não vai achar que a gente vai recapitular toda a aula e não precisa ler, né, Rogério? Exatamente. Só que esses são os fatos, são as pessoas, são os personagens, são os cenários, são os locais, mas nós aprendemos muita coisa, né? Ou espero que a gente tenha aprendido muita coisa. Não só lembrar dos acontecimentos, mas o que nós extraímos dos acontecimentos da semana passada. Portanto, quais são os nossos aprendizados da semana passada? Óbvio que são muito mais do que esse, mas a gente está trazendo aqui um resuminho para ficar de cola, porque no final do semestre tem prova. Pelo menos vocês guardam esse slide. Pode ser que algumas questões saiam aqui desse slide, tá? O bom da prova é que a aula está gravada, pode recapitular. Aí vocês vão ter noção das questões que vão cair, né, Rogério? É verdade. Bom, é só assistir. Lembrando, o que a gente está fazendo aqui mesmo, gente? Qual é o pretexto da gente estar aqui? O pretexto é estudar o livro, né? É conhecer sobre a vida de Paulo e Estevão. Mas o nosso verdadeiro objetivo qual é mesmo? Afonso respondeu ali, bem no início. Tá lá, ó, sair com o nosso coração mais evangelizado. Tudo bem? Então a gente precisa, é urgente, a cada terça, em doses homeopáticas, sair daqui com o coração mais evangelizado e botar em prática na quarta, na quinta, na sexta e todos os outros dias. Então a gente, alguns highlights aqui, né? Alguns insights assim da semana passada. Primeiro, quando a gente estiver com dificuldade, situações de dúvida, de dificuldade, a gente precisa sintonizar com o bem. Então lembra que quando a gente abre um livro ao acaso, faz uma prece, ouve o aconselhamento de alguém querido, a gente pode se livrar de muitos problemas. Então, fica para todo mundo aqui, em situações de dúvida, sintonizar com o bem. Pensamento, prece, oração, música, palestra, curso, livro, é um recurso que a gente tem. Tem uma grande lição de Jesus, que nós vimos que se nós soubéssemos, teríamos nos poupado de muito trabalho na semana passada. Qual é? Que foi até o evangelho de abertura.
da semana passada? Evangelho da semana passada. Qual foi, gente, que o Rogério está lembrando? Amar os inimigos. Então, se Jochedeb já seguisse esse ensinamento, quantas coisas seriam poupadas de sofrimento. Lembrando, está ali o Evangelho, dever de casa, além do Paulo Estevão, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós trouxemos na semana passada esse slide. Aos olhos da doutrina espírita, o que é amar o inimigo, né? Amar o inimigo não é ter o mesmo afeto pelo inimigo que a gente tem pelo amigo, mas é não desejar o bem, já fazer prece por ele. Desculpa, não desejar o mal, ficar feliz. Obrigado, Cris. Ficar feliz, não ficar mal, né, com o mal que acontece a eles, facilitar a aproximação, facilitar a reconciliação. Tem um monte de... Está nos slides da semana passada e está aqui no livro, vale a pena reler. Mas não é o mesmo sentimento que um amigo. Para a gente terminar, vimos a fortaleza moral dos irmãos Gesiel e Abigail, foi algo muito marcante, o quanto que eles têm a nos ensinar, a nos inspirar, que não podemos ser motivo de escândalo. Então, embora o outro esteja causando escândalo, o outro esteja errando até conosco, a gente tem que se manter íntegro para não sermos motivo de escândalo, né? Porque o escândalo é necessário ou inevitável, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Abrir textos sagrados ao acaso, né? A gente está aqui sagrados entre aspas, eles abriram textos das velhas escrituras e nós podemos abrir no dia a dia, quando passamos por problemas, como vimos na semana passada, ele veio direitinho a orientação, só que ele voluntariamente não seguiu. E a gente pode abrir, né, ao acaso no aplicativo de Evangelho do celular, Minuto de Sabedoria, vários outros livros de mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos usar esse recurso. O alto inspira a abertura e nos orienta demais. E, por fim, a prece como recurso nos momentos aflitivos. Nós vimos aí, e vamos ver hoje de novo, como que o Gesiel está preparado quando tem um problemão, ele, se conecta com o mais alto, tá bem? Bem, então, nós terminamos, acabamos de falar aqui, como é que terminou o outro capítulo? Eles estavam caminhando em direção... Então, como é que é? Então, a gente está lá, junto com eles, na prisão, né? E antes da gente entrar especificamente falando dessa prisão, nós temos uma pergunta, né? Para começar a puxar a nossa aula de hoje. Pensando nas causas das aflições, capítulo 5 também do Evangelho, lá, Bem-aventurados os aflitos. Essas causas que esse grupo está passando seriam atuais ou anteriores? Qual é a opinião de vocês? Anteriores por quê, Alexandra? Você acha, então, que o Gesiel e Abigail estão ali preparados para passar aquela aflição. Mas, na realidade, aquele momento, né, aquele acontecimento, né, o porquê que eles foram parar na prisão, essa é a nossa pergunta. É causa atual ou anterior? Bem, como a gente também não é vidente, a gente não vai saber, a gente não tem a história pregressa desses espíritos. Pode até ser também que exista um componente anterior, e muitas das vezes existe porque nós sabemos que nada é ao acaso. Mas nesse caso... Fala, Crisinha. A Cris está falando aqui que naquele momento, né, houve uma escolha realmente, né? Essa prisão, a causa está onde? Atual no fruto de quê? Do ato de vingança, né, do Jochedeb, que acabou envolvendo os filhos, né, que eram espíritos preparados. Então, Gesiel. Ele não escutou. A Cristina está falando que por mais que houvesse a intercessão tanto da Abigail quanto do Gesiel, e orasse e pedisse, né, ele realmente ouviu só aquela, né, o proceder e a vingança. Ele deu ouvidos a isso. Ok, então para que a gente traz essa pergunta? Porque muitas das vezes nós estamos passando por aflições e a gente, às vezes, né, nós nos sentamos na cadeira
eu não mereço, por que eu estou passando por isso, por que Deus está fazendo isso comigo? Muitas vezes, nós realmente estamos passando por momentos que são resgates de outras vidas. As causas são anteriores. Porém, muitas das vezes, isso inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, se nós avaliarmos o nosso proceder e o nosso comportamento em relação a alguns assuntos, nós vamos começar a entender que muitas das vezes somos nós mesmos, nessa vida, que estamos plantando aquela aflição. Então, por isso que nós trouxemos essa pergunta, para que fique de alerta para todos nós. O nosso objetivo aqui é o quê? Fazer com que a leitura do livro Paulo Estevão, que é lindo, maravilhoso, poético, nos traga, né, subsídio para o nosso comportamento do dia a dia. Ok? Tá? E prisão? Como que é a prisão normalmente? Naquela época, então, era um ambiente o quê, né? Ó, nenhum conforto. Isso, os corredores úmidos e escuros. Hã? Galera era o navio que ele vai, depois a gente vai lá na frente. Né? Então, eram lugares, a prisão era escuro, mas o ambiente... tinha uma janela, né? O Emmanuel chama atenção para isso, que apesar do lugar ser lúgubre, a cela que eles se encontravam tinha uma janela que permitia um contato com o ambiente da natureza exterior. E a gente vai ver logo a seguir como isso foi importante para os dois quando estavam ali juntos na cela. Tá? E aí a gente observa nesse momento as posturas de Jesiel, de Abigail e do Xoxedebe, não é isso? A gente já falou a elevação, a fortaleza moral, tanto do Jesiel quanto da Abigail, né? Nos mostram ali que eles já são espíritos mais preparados. E o Xoxedebe, mesmo naquela situação toda, ele ainda ali, no livro até diz, ele entra num estado de mudez, eu não sei se a palavra é essa que ele falou, mutismo, né? Que ele não fala nada e ainda muito angustiado, muito amargurado, ainda se sentindo, né, com aquele instinto de vingança que ele estava movido por. Tá? E aí tem um pedaço, na realidade, dizendo, será que a postura deles não quer dizer que eles também, Jesiel e Abigail, não sentiram apreensão, eles não sentiram preocupação, eles não sentiram medo, mas eles tinham mais a certeza de que aquilo, sim, era um acontecimento, que eles estavam passando muito sério, muito difícil, né? Mas eles estavam o quê? Na sintonia, né, com os desígnios de Deus, com os desígnios celestes, entendendo que aquilo tudo precisava ter alguma razão de ser. Tá? Então, se a gente olhar aqui, assim que ele chegou ali logo, foi o próprio filho que fez um leito, improvisou um leito com alguma manta, né, que tinha lá, e ele já ficou lá deitado. E os dois, a partir de então, começaram a conversar sobre o momento que estavam passando. Né? Então, Jesiel e Abigail, eles ficaram ali, né, conversando, e através da tal janela... Né? Olham, eles passam a olhar o firmamento, eles relembram, né? Oi? Não, eles relembram a leitura que eles fizeram à noite, que a gente já vai falar qual é, e a partir disso eles começam a conversar. Então, qual é o comportamento, que postura que eles estão trazendo ali? Né? Eles ali escolheram com que sintonizar, né? Eles fizeram a escolha. Eles sintonizaram através da pequena janela que eles tinham, inclusive o texto é super belo, falando do firmamento, da natureza. Né? Eles escolheram sintonizar o céu e a esperança, e não sintonizar com aquilo que se passava ali dentro da cela. Né? Eles fizeram essa escolha. Né? E nós observamos também a importância, porque eles ali, naquele momento, eles se lembraram da leitura do dia anterior e foi muito útil para eles dentro daquilo, que o hábito de leitura diária como medida de fortalecimento moral de ambos. Não é isso? Então, esse é o panorama que se viu ali, naquele momento, em que eles estavam. E aí, ó... Leitura da véspera. Qual foi a leitura da véspera? O livro nem fala qual foi, mas ele diz, não tem, né, a leitura, mas ele nos diz que foi
o momento em que Moisés, contemplando de longe a terra da promissão, sem poder alcançá-la, né? Aí tem até, se vocês forem pesquisar, tem lá que foi o momento que ele estava lá no deserto, que ele, né, bateu com o cajado nas pedras, as pedras jorraram água, descedentou né, o povo e os animais. Então, e aí faz-se esse paralelo naquele momento. Gesiel, no momento que eles estão, ele que fala, você lembra da leitura de ontem, Abigail? E aí ela fala, sim, a leitura foi essa. E ele fala, né, o paralelo que ele fez ali, daquele momento com a leitura, que o céu oferece-nos uma perspectiva de uma pátria luminosa e distante. Lá organiza Deus os triunfos da verdadeira justiça, ou seja, a felicidade não está aqui na terra e a justiça não precisa ser feita pelas mãos dos homens, né? A gente tem sempre que pensar nisso. Dá paz aos tristes, conforto aos desalentados, dá sorte. E lembra da mãe, pela primeira vez nesse capítulo, quando ele diz que certamente a nossa mãe está com Deus esperando por nós. Nós lembramos que a gente não tinha ainda o conceito, né, da doutrina dos espíritos. Isso está muito, muito lá atrás. Mas eles tinham a fé estabelecida, né, dentro do coração, dentro do comportamento deles, nesses espíritos já preparados, que a doutrina espírita nos mostra, né, esse pequeno trecho que Gesiel comparou, através de muitas coisas, muitos conceitos da nossa doutrina. Quais seriam? Esse conceito da felicidade, que né, a felicidade é a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que a gente está aqui de passagem. Vocês lembrariam de alguns? Que temas? A gente pode falar até temas do Evangelho, né? Que remete a vocês exatamente essa situação. O primeiro deles a gente já viu aqui hoje. Qual é? Fala exatamente isso, né? Aquele trechinho que a gente trouxe, o bem-aventurados os aflitos. Mas olha só, o meu reino não é deste mundo, né? A vida futura, a imortalidade da alma, o ponto de vista, tudo isso está, né, incluído aí fazendo esse paralelo do que Gesiel fez da situação, né, com a leitura que eles tiveram na véspera. Ok? Estão quietinhos, né? Pode falar. Como é que é seu nome? A Roberta lembrou do Salmo da semana passada. E aí... a gente ia falar, esqueceu, Rogério. Fala aí, porque a gente ia comentar. Não, eu nem ia falar agora, mas já que você falou, eu vou falar. Mas vamos lá. Rápido. Não, eu não ia falar, então eu não vou falar mais. Mas a Roberta falou do Salmo. Reparem, eles abriram os textos ao acaso, naquela orientação, né? Eles fizeram o Salmo na hora da aflição e hoje a gente descobre que eles ontem também tinham estudado alguma outra coisa. Vejam a disciplina. De leitura, né? De leitura, de canto, de prece. Isso é o nosso reconhecimento que nós devemos ter, que somos ainda frágeis, somos imperfeitos e que precisamos desses recursos. Então, vamos conectar com o nosso dia a dia. Cada um tem uma rotina aqui, né? Mas vamos tentar ligar alguns momentos, ou pela manhã, ou depois do almoço, ou de noite, enfim, que a gente tenha esse hábito da leitura, do estudo, o Evangelho lá uma vez por semana, porque isso vai nos fortalecendo demais. Claro que Gesiel dá sinais de que é um espírito já mais evoluído, mas ninguém é tão evoluído que não possa ser ajudado e fortalecido pelo hábito constante da leitura e do estudo. Eu vou até acrescentar uma coisa aqui, só um instantinho, Crisinha, que o Rogério falou, porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, olha, você está afastado do SEMA. Estar afastado do SEMA não quer dizer estar afastado da doutrina. Não mesmo. Concordei com a pessoa. Mas aí fiz um adendo. Visto que somos ainda espíritos com muitas dificuldades, né? Estar presente a casa, assistindo palestra, vendo cursos, trabalhando, nos ajuda muito a nos aproximar da doutrina. Só completando aqui o que ele falou. Fala, Crisinha, você ia perguntar uma coisa. Sim, sim. Na véspera aqui? Não, vai fazer depois. A gente vai falar aqui. Acho que é hoje, lá na frente. Spoiler, ela. É hoje, sem spoiler. Fala, Dani. Olha, ela falou que a Gabi, só um instantinho, Dani, faria uma prece. A gente vai falar sobre essa prece, mas é hoje. A prece do capítulo passado foi o Salmo. Fala, Dani.
É. Tá ótimo. Uhum. A gente está... A aluna aqui, a gente tem que repetir, falando sobre um exemplo que ela citou, da disciplina de oração dos... Não sei se todo mundo aqui escutou, dos indianos, tá? Que também tem esse hábito de, mesmo no decorrer do dia a dia, parar para orar. Alguém lá atrás tinha levantado o dedo. Vai ter que falar bem alto. Hã? Tá ótimo, Ângela. Beijo. Então, vamos lá em frente aqui. E aí, na realidade, Abigail perguntou assim, ela estava meio, afinal de contas, Gesiel, você ficou chateado, você ficou contrariada, né? Eles conversando com a atitude do pai. E aí, Gesiel ficou contrariado com a atitude do seu pai? Gesiel não ficou? Ficou preocupado? Não, nem acho que, talvez nem chocado. Eles ficaram muito preocupados, né? Vocês não acham? Mas aqui, pela resposta, a gente vai entender que ele realmente não ficou. O que Gesiel respondeu para Abigail nesse momento? De modo algum. Olha lá. Nós estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção. Porque, de outro modo, Deus nos mandaria, não nos mandaria aquela experiência. É difícil ainda de nós caminharmos nesse sentido, né? Porque nós ainda nos achamos vítimas das situações, mas nós entendemos que realmente a providência divina vai nos munir sempre daqueles mecanismos através dos quais a gente alavanque a nossa caminhada evolutiva, alavanque o nosso progresso como espíritos. Nós somos espíritos imortais que estamos passando por essa experiência encarnatória aqui, nesse planeta, para que a gente possa caminhar. E essas, né, como ele tem essa compreensão, né? Ele sabe que aqui, ele lá naquela época, sem ter essa noção de reencarnação, devia saber da vida espiritual, né, de quando ele estava desencarnado, mas ele já trazia essa compreensão, que aquilo que Deus nos manda é porque é necessário. Fala, Luzia. Seguir em frente. A Luzia está falando que são os testes que nós precisamos passar, as nossas provas, para podermos melhorar. Não é isso? Então, Gesiel e Abigail, eles estão aproveitando esse momento para quê? Para um melhor entendimento, né, da situação de tudo que estava acontecendo, trazendo o que eles podem tomar de lição ali. E eles estavam se comportando adequadamente para isso. E agora a gente tem uma pequena pergunta. E nós, né? Será que a gente também consegue entregar já, ou pelo menos começar a conseguir entregar nosso coração a Deus, confiando? Aos amigos espirituais agora falando, como é que nós estamos encarando as experiências pelas quais nós estamos passando? Vocês não precisam responder, a pergunta é para que a gente... É para botar o quê? Aquela minhoquinha na nossa cabeça, não é isso? Ó, tá rindo lá, Ritinha, né? É aquela perguntinha que não precisa de resposta, é só resposta íntima. Como será que a gente está encarando? Nós já sabemos que nós não somos aquela última bolacha do pacote, que nós ainda não conseguimos realmente, né, encarar as experiências como Gesiel e Abigail, a gente sabe disso, né? Mas a gente entende também que existem momentos, a Luzia até falou, olha lá, é na crise, na hora do testemunho, que o verdadeiro cristão se revela. A gente arranca o cabelo, sei o que, se revolta, né? Então, como é que a gente está se comportando nesses momentos? Reclamando, revoltado, com angústia? Ou a gente já está conseguindo começar, né, a ter o entendimento que aquela dificuldade, aquele problema tem a melhor finalidade para a nossa redenção, no caso, palavras dele, no caso aqui a gente pode transferir e falar para a nossa evolução. Só para pensar. Completista nesse assunto, Cris, é isso? A Cris está falando que a gente não é 100% ainda. Isso. E o que vale, então, que está lá no nosso Evangelho também, segundo o Espiritismo? Vale o quê nessas situações? O nosso esforço de cada vez mais conseguirmos lidar com as situações com o entendimento, ao invés da reclamação. Eu acho que ainda no nosso estágio,
a incompreensão, a reclamação e a revolta sempre acabam acontecendo. Mas cada vez mais nós vamos começando a tentar estar já numa outra caminhada, num outro patamar. Fala, Luzia. Nós ainda não somos seres resignados, é isso que a Luzia está falando. Vocês concordam? A gente tem que correr atrás e cada vez mais começar a compreender, começar a pensar, será que eu fiz alguma coisa aqui já para estar passando por isso? Se eu fiz, será que eu posso remediar para já ajudar na situação? A gente começa a fazer esse tipo de análise, né? Eu estou andando muito para frente hoje, daqui a pouco ele... Gente, mas nada de ficar se desculpando. Espírito imperfeito, assim isso, mesmo. Rogério, assim muito mesmo. bem. Não, porque é normal, então a gente continua fazendo errado. Não é isso. É um esforço. Então, a gente está estudando para ter um modelo diferente, um modelo mental diferente. É possível. Entre oscilações, né, como a Cris falou, às vezes a gente vai, às vezes não vai, a gente tem que saber qual é o correto e se esforçar nesse sentido. Senão, de nada vale estar estudando. A aluna ali, a Dani, está lembrando a todos nós o que foi o trecho até aqui, que eu não citei, que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para combater as suas más tendências. Não sei seu nome. Márcia, fala. Também, na realidade, fora a inconformação. Isso, né? As duas chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. E nós sabemos, se a gente tem que lutar para combater as nossas más tendências, também está na nossa doutrina que o orgulho e o egoísmo são os pais de todos os demais vícios e más tendências. Isso está lá. Ok? E aí, nós continuamos ali na nossa história e Abigail, ela começa a lembrar-se da mãe, né? Eu estive pensando que se a mamãe estivesse conosco, aí ela começa a falar uma série de coisas, né? Da importância da mãe, que a mãe teve na vida deles. Não só dos dois, mas na vida também deles e do pai. Né? Da ascendência moral que a mãe... que o Rogério observou, juro, gente, eu nunca tinha pensado que ela não tem nome. Eu não tinha mesmo, né? E ela até diz, né, que se a mãe estivesse encarnada, provavelmente teria conseguido controlar o Jochedeb daquele arrobo de vingança. Ela fala isso, né? Então, a ascendência moral dela, ela era muito importante no núcleo familiar. Por quê? Junto ao marido, ela teria evitado o pior, e junto aos filhos, ela fez parte de toda a formação moral dos filhos. Né? Então, aquele núcleo familiar era composto da mãe, que também já tinha um certo nível, pelo que a gente já percebeu, que era muito importante na educação moral, pelos filhos, que também já eram espíritos com caminhadas, né? E para o pai que estava ainda precisando da assessoria. Né? Então, sem entrar em detalhes, porque a gente não pode falar de todos os assuntos, a gente está sempre conversando, eu e o Rogério, que esse livro nos traz, nós lembramos dos laços de família, que as famílias realmente elas são moldadas, as famílias mais próximas, para que nessa encarnação nós consigamos alavancar a nossa caminhada. Né? Então, uma troca de talentos numa família, né? Onde a gente vai sempre aprender com um e o outro aprender conosco. Né? Que a gente se lembre que os laços de família são programados no plano espiritual, no nosso planejamento reencarnatório. Né? E nada é por acaso. Nós estamos no local, na família, com as pessoas que nós mais precisamos para caminharmos. Seja aquela pessoa que está nos ajudando naquela família, seja aquela pessoa que é o nosso teste na família. Mas aquilo tudo ali tem um comprometimento. Todos nós já entendemos isso. E normalmente, e muitas das vezes, temos sim dificuldades nas nossas famílias. Ok? Então, e aí a Abigail continua e ela se lembra que a mãe sempre falava uma coisa para eles. Ela sempre nos ensinou, a mãe, a gente continua falando para você ver a importância da mãe. Esse capítulo eles falam bastante da mãe e nós conseguimos entender que realmente aquele espírito ele foi bastante importante naquele núcleo familiar ali.
sempre nos ensinou que os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das vontades divinas. Os profetas, por sua vez, nos esclarecem que os homens são varas no campo da criação. Olha que lindo, gente. O Todo-Poderoso é o lavrador. E nós devemos ser o quê? Os galhos floridos ou frutíferos da sua obra. A palavra de Deus nos ensina a ser bons e amáveis. E o bem deve ser a flor e o fruto que o céu nos pede. É lindo, né? Porque essa analogia, né, com os galhos, com a árvore frondosa, sempre tem nos nossos evangelhos. E ela realmente vai trazendo, né, que nós precisamos estar preparados para entender a caminhada e o que Deus tem para nós. E isso não significa que a gente vai ficar sentado esperando saber o que Deus tem para nós. Não é assim, né, gente? A gente sabe disso. Por quê? Né? Os homens são as varas no campo da criação. Ele é o lavrador e nós somos o quê? Quem? Os galhos, né? As frutas, os frutos, a flor, né? Que cresce, que floresce dentro da grande obra da providência e da criação divina. Cris, Okay? lembrei aqui do Rogério. encontro de Jesus que a gente teve, que é o Quem é Jesus. Lembrei agora do... O Rogério vai com a cabeça lá atrás, 2015, Quem é Jesus. Eu sou a videira, lembra? Uhum. Verdadeira. O pai é o agricultor, e a seiva alimenta, e aqueles que são os seguidores são os galhos. Então, quando o galho está separado da videira, o que acontece? Morre e seca. Então, a gente precisa estar próximo do tronco, próximo de Jesus, para estar sendo abastecido por essa seiva. E o galho que está conectado com o tronco vai ter flores, frutos, vai frutificar. Então, lembrei muito aí, tem tudo a ver com o ensinamento da mãe da Abigail. Né? Exatamente, com o mecanismo da vida. E aí, ela fala assim, você se lembra das últimas palavras no leito de morte? Agora eu já esqueci, Rogério, me dá um spoiler aí. Foi Gesiel que perguntou a ela? Eu não me lembro agora. Ela mesma fala, né? Ela que continua. Ela mesma vai continuando, ela estava fazendo ali Estava fazendo uma lembrança, quase uma catarse de tudo que a mãe representou para eles, né? E as últimas palavras a gente já trouxe aqui, semana passada, né? E vocês, meus filhos, amarão a Deus, acima de tudo, de todo o coração e de todo o entendimento, né? E aí nós completamos, né? Jesus veio em seguida e completou o quê? Com esse ensinamento aí, que estava no... Né? Completar com amar ao próximo como a si mesmo. Teve uma aluna que me fez essa pergunta no final da aula passada, escondidinha quando acabou a aula. Ué, mas cadê o amor ao próximo a si mesmo? Por isso que a gente até trouxe. Né? Isso realmente foi já a terceira revelação que Jesus trouxe. Né? E a gente gosta de dizer, tem uma palavra até que normalmente o Rogério usa, que Jesus veio preencher a lei, né, de Deus que Moisés tinha nos trazido, ok? A lei foi sendo preenchida por Jesus, né? E essa é a importância dessas palavras. Se tudo for esquecido, o que é importante? É o amor a Deus, que a gente não se esqueça, tá? E aí, gente, era tanta coisa. Abigail continua falando que sempre... Ela estava se queixando com o irmão que ela tinha vontade de fazer o bem e nunca conseguia. Ela, na realidade, estava com um entendimento deturpado que ela só conseguiria fazer caridade se ela tivesse recursos financeiros, né? E ela, naquele momento, ela conseguiu enxergar dentro da situação que foi uma coisa positiva ter acontecido aquilo com eles. Olha as palavras que ela usou. Sempre que me surge uma oportunidade de abrir as mãos, tenho-as pobres e vazias. Ela até citou que tinha uma vizinha que tinha ficado viúva e ela não conseguiu ajudar, porque ela não tinha recursos financeiros, né? Então, agora, penso que foi útil a nossa prisão. Olha que legal. Não será uma felicidade nesse mundo podermos sofrer alguma coisa por amor de Deus? Quem nada tem, ainda possui o coração para dar. Lindo, né? Isso não é profundo. Isso é muito... só ser profundo no sentido da gente chegar nesse sentido que a aluna está falando aqui. Mas a gente está falando aqui de quê? De caridade, gente. De quê? Moral
imaterial. A distinção, a própria Abigail estava com essa confusão. Então, a gente não esqueça. Eu não tenho nada para dar. Quando a gente está falando isso, normalmente nós estamos nos focando no ter, né? Na matéria. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho alimento, eu não tenho remédio para dar, mas eu tenho um ombro, eu tenho um ouvido, eu tenho um sorriso, eu tenho um abraço, tenho tempo. Isso é difícil quando a gente faz o tempo para falar com um amigo que está precisando, né? Então, que a gente se lembre que a caridade material é importante, gente. É porque nós precisamos subsistir no mundo material onde estamos encarnados. Então, a gente precisa ajudar, na medida das nossas possibilidades, a quem necessita. Mas também, muitas vezes, a caridade do ombro, a caridade moral, quando a gente está se doando ao invés de doar, é muito importante para algumas pessoas também, para a maioria das pessoas. Tá? Então, que a gente saiba, né, não tendo a matéria, que é importante, mas a gente tem o mais importante ainda, que é o abraço, que é o acolhimento, o consolo a quem está precisando da nossa palavra, da nossa ajuda, que não precisa ser material. Né? Então, Gesiel ficou super... ela ia falando, e Gesiel, no final, ele até falou assim: irmã, Deus te abençoe pelo entendimento. Eu até anotei aqui da lei. Ele foi ficando super feliz, que ele viu que a Abigail estava realmente, né, já na compreensão, entendendo a lei. Tá certo? E aí, Gesiel agora, eles continuam conversando, e ele fala o seguinte, que ele acreditava, assim, né, no Messias Redentor. Veio uma parte aí que falava lá dos judeus, que a gente nem tem como trazer tudo, né? E aí ele completa, ele entra, né, falando dos textos sagrados. E ele começou a dizer, né, a vinda do Messias, ela estava programada nos textos sagrados. Nós sabemos disso, né? E tudo que estava programado se cumpriu nos textos sagrados com a vinda do Messias. E ele nos fala o seguinte, olha, lembrando, a gente está aí no ano... Um ano que Jesus tinha retornado para o plano espiritual. Então, a gente estava começando a divulgar a boa nova, né? Então, mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Olha só. Entretanto, ele há de vir, ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Olha só, o conceito, né, que Jesus nos trouxe como segunda revelação, completando, preenchendo a lei de Moisés, né, a nossa primeira revelação. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Quem sabe, Abigail, estará ele no mundo sem o sabermos? Ele começa, né, a pensar. Na realidade, isso tudo já estava planejando. Enquanto eles estavam conversando ali, já existia, né? O que foi? Está falando, Dudu? Não? Conversando só com a coleguinha? Né? Já estava lá na efervescência, e com certeza... Sim, a gente já não era, né? Ele já tinha vindo, só que ele só não tinha tido esse contato ainda. Exatamente. Ele está ali fiel aos textos sagrados, né? Porque ele ainda não tinha conhecido, né, os ensinamentos, não conhecia Jesus. Porque eles estavam um dia geograficamente longe. Diz aí, olha aqui, peraí, só um instantinho. Com a distância? Não sabe? Por mar... Agora eu peguei, ele sabe todos os números, qual era a distância dele para Jesus, distância física. Eu sei a nossa distância para Jesus. Quantos milhões de anos? Os abismos, lembra? Milhões de anos e abismos, né, Rogério? Então, quem sabe, aí ele tem provavelmente esse insight, né? Porque ele, apesar de estar falando no futuro, Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Os filhos da nossa raça muito têm padecido, mas Deus saberá por quê e não nos enviaria problemas de que não necessitássemos. Ele está sempre fazendo o quê?
mostrando a compreensão, se lembrando dos textos, lembrando dos desígnios de Deus. O capítulo inteiro, vocês já observaram que eles vêm conversando sobre isso. Não é isso? Então, como devemos, então, esperar o dia de amanhã? Abigail pergunta para Gesiel. E aí Gesiel fala, olha, não tem jeito, né? Contrariedades, vai dar ruim. Contrariedades, desgostos, decepções. Mas aí ele fala assim, mais uma oportunidade de servir a Deus. Gente, nesse universo todo, ele me saca uma dessa, né? Você espera o quê? Uma oportunidade de servir a Deus. E aí, Rogério? Ô, Cris, vocês reparem, gente, que tudo isso aconteceu dentro de uma prisão fria, suja, feia. Escura, né? Escura. De noite, de madrugada. Mas como que eles conseguiram ter essa conversa tão elevada, lembrar da mãe, lembrar dos ensinamentos, lembrar dos profetas? Lembra? Eles escolheram sintonizar com outra lá coisa. Início, olharam a janela, olharam o firmamento e escolheram. A gente pode escolher. Porque às vezes a gente está no meio de uma confusão, sintoniza com a confusão. Mas eu posso escolher ali sair e sintonizar com outra coisa. É um recurso que está ao nosso alcance. Exatamente. E muitas vezes a gente esquece. A gente entra no afã da confusão, da bagunça e não se lembra, né, de sintonizar, de fazer uma prece. Que nós falamos aula passada, nós vamos falar de novo aqui. Tá certo? E aí, o que Gesiel fala para ela? Aí ele realmente fala sobre isso e diz que ele tinha tomado uma decisão. Né? Qual era a decisão, gente? Gesiel ia se entregar, né? Assumir a responsabilidade no lugar do pai. Aí a Abigail não fala isso no livro, mas ela deve ter aberto um olho deste tamanho e falou pro Gesiel. E se te flagelarem por isso? Aí Gesiel respondeu, entregar-me-ei ao flagício com a paz da consciência. Se estiveres junto de mim, nesse instante, cantarás comigo a prece dos que se encontram em aflição. Aí, Cris, a prece dos que se encontram em aflição. Então, ou seja, ele já tinha meio que dado uma regrinha assim, olha, se acontecer isso, você entra em prece e faz a prece dos aflitos, tá? E aí ela depois continua, né? E se não for só flagelar, e se te matarem, Gesiel? Pediremos a Deus que nos proteja. Quer falar alguma que você ligou aí? Quero saber se vocês já estão seguindo o Gesiel no Instagram. Eu falei para vocês, segue o Gesiel, que ele é forte, hein? É forte. Brabo. Arroba Gesiel. Vamos procurar. Tem que saber. @Gesiel deve ter alguns, né? Vai ter que saber. Então, agora a gente faz um desvio rápido, que é uma coisa interessante. Nós vamos lá no Livro dos Espíritos, né? Então, vamos perguntar aqui para vocês. É certo uma pessoa se entregar, né? Se entregar para a morte no lugar do pai? Não é certo? O que o Livro dos Espíritos nos diz? Vocês lembram? Questão 951. É 951? Questão 951. Não é às vezes. Livro 1, esse é livro 2. Já não, livro 1. Ó, fala, Afonso. Tá? A resposta é essa aqui. Então, na realidade, você não leu o livro, mas você leu o capítulo de hoje, né, Afonso? Bota aí, Rogério, pontinho preto, Afonso. Pontinho preto. Eu entendi o que você falou, Afonso. Não necessariamente ele morreria. Grandes até chances, mas não necessariamente ele morreria. E aí a gente puxou até a questão do Livro dos Espíritos, se vale a pena. Na realidade, a pergunta não é essa, tá, Afonso? É você se entregar para a morte. Pode ser que você não morra. A pergunta, na realidade, né, é essa, olha lá. Não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida quando visa salvar a de outros, ou sendo útil aos seus semelhantes? A resposta dos espíritos qual é, gente? Né? Sublime. Essa é a resposta dos espíritos. Mas só o desinteresse torna meritório o sacrifício. Nesse caso, esse sacrifício nem é constituído, né, como um suicídio. Mas por que um contrassenso? Ele está salvando alguém, o sacrifício dele é meritório em nome da vida do pai.
Foi o pai. Porque ele está se sacrificando para salvar o pai. Para o pai não passar... Não sabia. Não necessariamente. Mas o pai, se fosse inocentado, ele não morreria. Ele se acusando. Mas aí você está... Você está querendo ler o livro, na realidade, se houvesse ali uma acusação de alguém, se alguém se entregasse, teria a possibilidade dele ser inocentado, o pai dele. E ele fez isso em nome do pai, honrando ao pai dele. Entendeu? Suportaria melhor. Ele também tem mais força física para suportar as chibatadas, para fazer tudo. Não necessariamente a morte, mas o flagelo que ele seria submetido. Fala, Luzia. Eu acho que eu andei demais aqui. Sim, ele está ali, a gente vai falar agora. Além do amor pelo pai... Amor ao pai... Né, para proteger, inclusive, até né, fisicamente e tudo mais, porque o pai era um ancião, era uma pessoa mais idosa. Pois é, mas acontece que ali ele realmente se ofereceu em sacrifício. Fato, foi isso. Sim, ele era. Sim, ele entendia. Ele entregou várias vezes a vida dele nas mãos de Deus. Se tivesse que ser, que seria. Tanto que a pergunta dela foi o seguinte, e aí? E se eles te matarem? Nós vamos pedir a Deus que nos proteja. Ele se entregou ao flagelo e ao risco de morte para proteger, ou para honrar o pai dele. A gente traz um outro... Sim, a mãe ficou com desgosto porque as terras já tinham anteriormente sido confiscadas. Isso. É isso que eu estou vendo aqui. Sim, não, a gente vai ver agorinha aqui, que ele vai falar que o Licínio vai falar uma coisa para ele. Tá? Depende do julgamento, né? Que teria o julgamento. Tem a decisão de quem estaria fazendo o julgamento, né? Vamos ver se vai ter pena de morte ou não. Será que vai ter? Vamos lá. Né? Então, a gente já percebeu no decorrer da obra que Gesiel... Vamos ver se vai ter ou não. Ô, Carlos, dá um jeito na crise aí. Quem é o Carlos? Ali, atrás. Você? É o protetor espiritual dela. É o Estevão? É o Estevão dela. Conheci, prazer, Carlos. Entendeu? Então, gente, até perdi o fio da meada aqui. A gente está falando brincadeira. Então, na realidade, em diversas vezes no decorrer desses 2 capítulos, nós já percebemos a aplicação, né, do honrar vosso pai e vossa mãe, tanto da parte da Abigail quanto da parte do Gesiel, que chegou ao ponto de se oferecer, né, o sacrifício do seu corpo físico em nome do pai. E a gente não pode deixar de falar, a gente está falando nisso, né, que seria honrar vosso pai e vossa mãe. É só tudo, diversas coisas, mas tem uma definição no Evangelho que é muito lindo. Cumprir com os pais com maiores cuidados tudo que a lei de caridade e amor ordena para o próximo. Então, que resumiu, né? E aí a gente pode falar, respeitar, amar, não submetê-los a uma série de coisas. A gente não esquece disso, né? Benevolência, indulgência, perdão, tudo isso eles estavam demonstrando, né? Não ficou chateado, se ofereceu, compreendeu a situação, né? O que o pai dele fez? O pai leu o ensinamento, foi lá e fez diferente. Ele tentou falar, o pai em nenhum momento ele deixou. Não incriminou, ele deixou de honrar, né? De amparar seu pai ali naquele momento. E no caso, a mãe também aí estava bem incluída, porque ele foi exatamente o alicerce moral da vida dele, vindo da parte da mãe. Mesmo desencarnada, ele continuava, né, honrando, vendo a importância que ela teve na vida deles, não é isso? Então, para que a gente consiga entender, que a gente precisa bem fixar
na nossa história no Gesiel, que você já não sabe, quem sabe não vai falar, quem não sabe vai aprender, o porquê da gente falar tanto dele, da elevação moral dele, né? Que a gente se lembre, como era a vida dele após a morte. Nesse capítulo fala um pouquinho, aí vem explicando, vem falando, que após a morte da mãe, né, ele se dedicou. Né? Ele era dedicado à irmã, ele vivia para o trabalho lá do campo, ajudando o pai, obediência ao pai, e nós já vimos aqui, tá? Diversos motivos, e o estudo da lei, não é isso? Então, esse era o perfil do Gesiel, ou seja, ele era bem preparado, né? É o perfil que a gente vai ver daqui para frente, como que a que isso vai levá-lo. Nós vamos começar a ver isso, que esse tipo de, né, de vida que ele levava, a gente vai ver aonde que cada vez mais vai prepará-lo para o, né, para o futuro que vai surgir aí, né? Então aí vem aí a questão ele fica ali naquele momento, no momento de reflexão, a irmã dorme e aí ele começa a fazer. Aí ele meio que dá uma desabada, ele chora, ele intimamente começa a reflexionar, ele fica pensando, né, o que estava... Uma série de coisas, por que tinha aquilo acontecido com eles, né? E ele vai ficando, fazendo aquele tipo de reflexão até que ele adormece, não é isso? Mas ele pede, né, engraçado, à irmã, que caso ele morra, ela mantenha-se fiel a tudo que a mãe ensinou a eles. Como disse a Cristina, ele já estava, né, achando do que poderia, que ela se lembrasse sempre, né, do carinho da mãe, mas ele ali naquele momento, foi como se fosse um momento assim meio de baixa dele, ele ali caiu, porque ele está encarnado, ele também é um espírito ainda, ele não é, né, Jesus Cristo, de ter aquela queda, mas sozinho, depois que eles foram dormir. O livro até diz que provavelmente ele não escondeu as lágrimas, que a Abigail deve ter visto, provavelmente ele chorar, e ali ele começa a lembrar dos conselhos da mãe, ele se lembra das escrituras, e aí ele se recupera e vai dormir dentro, né, com a certeza de que vai acontecer, que tem que acontecer o melhor, ele dá aquela recuperado no ânimo de compreensão de toda a situação. Não é isso? E aí, no dia seguinte, acontece o quê? O julgamento, né? Sim, ela está falando que ele ainda tem preocupações de um espírito que está encarnado na matéria, apesar dele já ter uma caminhada evolutiva, não é isso? Então, o dia amanhece, as expectativas não eram nada boas, e está lá Licínio, lá na sala destinada aos criminosos comuns, né? Com instrumentos de punição e suplício. A gente não precisa nem detalhar, a imagem não está mostrando um pouquinho, mas a gente avalia o que seria, né? E o Licínio Minúcio, com numerosos soldados lá à volta. E aí começa, né, a falar o julgamento, e ele diz que, apesar de não haver o depoimento ali naquele momento, ele começa o julgamento, diz que ele foi acusado que foi visto colocando, que houve, né, testemunho ocular desse ato vingativo lá do Jochedebe, e ele vai falando, tá? E fala que, dada a idade avançada do Jochedebe, a pena seria condená-lo à morte, mas pela idade avançada, engraçado que ele fala, e como é que é? Não, não é isso não. No final ele fala assim, no estado que você já... Quase mais ou menos isso. Você já está realmente no estado de penúria, no final da vida, não tem nada. Acho que é isso, né? Que ele falou mais ou menos isso. E ele vai, né, reconsiderar isso. Ele vai reconsiderar e vai condenar ele, ó, a 20 vezes vergastar, né? Ele vai, né? Então, isso, ser açoitado. E aí, o que acontece nesse momento? Gesiel faz o quê? Espera aí que eu tenho uma coisa para falar, né? Ele vai lá e diz, na realidade, não foi ele, fui eu. Tá? Gesiel assume. Mas aí que o Licínio,
né, Minúcio, ele até fala, mas me disseram que você ajudou os meus servos, que você apagou o incêndio, e eu não estou entendendo, por isso, inclusive, que eu estava te poupando até agora. E aí ele continua meio que, né, foi o remorso que me fez ajudar vocês. E aí o Licínio fala que, na realidade, então, né, e aí isso está escrito no livro, ele até se surpreende, porque ele achou que teria uma atitude diferente do questor, né? Ele vai falar, então ele vai pagar porque incendiou e você vai pagar porque está aqui se acusando em vão, fazendo uma mentira, né? E aí, o que acontece? Mais vergastadas com elos de bronze, ele é preso e ele é mais, né? Ele também recebe as vergastadas com elos de bronze. E aí, tudo que está ruim pode piorar? O que acontece, gente? Não. O que acontece? Aí... Muito bem, Alexandre leu, viu? Chega a notícia que o servo querido dele, o filho, morreu. Aí acontece o quê? Mais vergastada, né? As penas vão ser agravadas, né? Gesiel, mais 20 vergastadas, e aí... prisão e depois o cativeiro das galeras, de onde era sabido que eram remos humanos que ficavam nos porões dos navios na época. Tem umas séries aí, às vezes, que mostram. Eu já vi numa série, e que é dito até que no livro a gente sabe que quem entra ali não sai, não sobrevive. Essa foi a punição para o Gesiel. E para o Jochedebe, olha só, né? Golpes nas mãos e nos pés, até que ele fique impossibilitado de caminhar, ou seja, para deixar exterminar realmente que ele fique numa situação muito difícil. E não era a intenção, mas acidentalmente, não me lembro o nome de quem estava vergastando eles, a ponta de bronze fere mortalmente, né? Passa aqui e aí realmente ele ali já desfalece, a cabeça pende, e aí Gesiel estava muito abatido, qual é a palavra, gente? Debilitado, obrigada. Muito debilitado pela situação, pelos os golpes, as vergastadas, né? Mas ele percebeu que ali foi o momento derradeiro, né, do Jochedebe. E aí o que acontece? Ao reconhecer esse momento derradeiro, o que ele lembra? Né? Ele pede ao pai, ao reconhecer o momento decisivo do pai, Gesiel pede a ela, que estava ali assistindo tudo, chocada, eu esqueci de comentar no recinto, a foto mostrava, né, a imagem, né? Pede que Abigail faça a prece dos aflitos, mas em virtude das suas flagelações, ele diz, eu não consigo fazer, eu não consigo acompanhar, faz você. E aí, Abigail... O que acontece? Abigail começa a fazer a prece. Nós falamos na aula passada que, na realidade, as preces eram cantadas. Aí ela começa com fazer aquela prece, né? Aquela canção de coração, né? E a gente vai fazendo como se fosse um momento daquela prece. E nós lembramos, então, da importância da prece intercessória que estava acontecendo ali para a situação melhorar, que Gesiel, né, pediu a ela, e também a prece, a importância da prece no momento do desencarne, né? Para que a gente é importante para o espírito, que a gente já sabe que está ali nos momentos finais, aquela prece para que ajude-se, né, à liberação, ao desligamento, né, do espírito daquele corpo. E aí ela começa a cantar, e a voz, né, que o objetivo era que a prece tivesse ser feito no desligamento do pai, acontece o quê? Aquela voz, ela vai como se envolvendo aos presentes. Eu fiquei pensando, tentando ouvir essa voz hoje, enquanto eu estava lendo, né? Envolvendo a todos os presentes, tá? E aí, olha a eficácia da prece, gente. Penosa emoção aposta-se de todos. Os soldados e os guardas mal conseguiam disfarçar a emoção. E, para completar, o questor, o Licínio, né, parecia meio que paralisado, imobilizado, ouvindo aquilo tudo. Qual o resultado disso? Ela envolveu a todos naquele ambiente, e olha que ela devia estar com uma prece muito sofrida, de muito coração mesmo, né? E houve uma comiseração ali pela sua inocência. E o resultado disso é que ela foi
libertada, ela ganhou, né, a liberdade. A partir dali, ele pede que o Justino, o servidor dele, leve ela para a rua e a retire do recinto, e ele sai com ela, vai passando, e ela dizendo, ela dá uma última olhada para o corpo inerte do pai, olha para o irmão que também não consegue mais esboçar a reação, e aí sai com ele, e o servidor Justino também, né, tomado de empatia, aconselha ela, foge de Corinto, eu sou pai também, eu entendo o seu sofrimento, mas hoje você precisa fugir daqui, né? E aí ela, sem muito o que saber, de repente ela tem como se fosse uma inspiração e se lembra da viúva Sostene, uma amiga da família, e vai lá, ela procura a viúva Sostene. Chegando lá, a viúva vê o estado dela, ela conta o que aconteceu, mas ela diz que quer voltar para casa. Ela tem ainda uma esperança dela conseguir retornar para a casa dela e que o questor fosse permitir que ela ficasse lá numa vidinha simples a que ela foi acostumada, aquela vida que ela gostasse. Quem sabe até ela reveria. O Gesiel poderia voltar e reveria ele. E isso não era uma verdade, porque o próprio Justino tinha avisado a ela que das galeras ninguém retornava, né? Então, ela estava com essa esperança. E aí, gente, a viúva Sostene foi muito categórica, né? Ela cita o caso de Ló, né? Oi? Ló é o seguinte, a gente não vai contar, que é uma história enorme do Velho Testamento, mas ele e a família dele, eles têm que fugir sem olhar para trás, deixando tudo para poder seguirem em frente. É uma história grande, é a história de Sodoma e Gomorra. Na hora que Sodoma estava sendo incendiada, ele tem que fugir. Ele, a esposa e as 2 filhas, eles são avisados pelo anjo. Mas com a única coisa, eles só se salvariam se eles não olhassem para trás. Aí a esposa do Ló fez o quê? Olhou para trás. O meu marido está me olhando ali, gente. Olha aí, olha. As esposas são curiosas, são curiosas. Aí, o que aconteceu com a esposa do Loló, gente? Virou uma estátua de sal. E ele conseguiu fugir com as filhas, foi para uma cidade e depois viveu o resto escondido numa caverna, né? E aí, ele aconselha a Abigail... Cris, a Anabela quer falar. Oi, querida. Tá aí lá longe. Isso, exatamente. Ela vai embora. Qual é a representação disso, né? A história é figurada, né? Vai sem olhar o que ficou, tá? Exatamente, desapega. Né? Então, ela falou que é a representatividade disso, o olhar e ir embora sem olhar para trás. E aí a viúva aconselha, ela tem uma ideia, né? Tipo assim, um insight, ela vai e fala, Abigail, vai procurar o casal Zacarias e Ruth. Ela lembrou até a Abigail quem eram, porque eram conhecidos da família também. E aí a gente, não precisa nem falar, nunca estamos sós. Nós falamos isso o tempo todo. Mas é mesmo. Aí ela teve ajuda tanto de encarnado, o Justino, a Sostênia, e provavelmente também dos desencarnados que estavam ali, inspirando a Abigail a procurar a viúva Sostênia, e a Sostênia lembrar-se de Zacarias e Ruth. Então, a gente nunca está só. Às vezes, a gente pensa que está, né? Pensa. É um momento derradeiro. Muitas vezes, não é isso, Cris? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem ajuda. Né, que a gente tem que sintonizar, como o Rogério disse mais de uma vez hoje, né, com o lado bom. Por isso que tudo que a gente usa de recurso para isso é super válido. Tá certo? E quem era Zacarias e Ruth? Era um casal, né, Zacarias, filho de Rana, e Ruth da estrada de Sencreia. Eles eram um casal. E o que tinha acontecido com eles? Eles estavam fugindo de Corinto também. Eles iam para Jerusalém, porque eles tiveram um filho assassinado, também pelos romanos, e eles estavam prestes a abandonar lá a Acaia e ir para a Palestina em uma semana. A Acaia, né, é a província, né? Não, é isso, né? A província inteira é a Acaia, tá? Para a gente não esquecer. E eles tinham que fugir também. E aí a gente aí no livro mesmo fala, né, que o porto de Sencreia é perto do centro de Corinto e tem a ligação com o Oriente. Seria esse caminho que eles iam fazer. Aí no tem a cidade? É o quê? Do meio é o quê, Dudu?
Eu vou trazer na semana, vamos trazer o mapa, Rogério? Vai aparecer no aí livro. do Meia? Vai aparecer no livro. Então, aguardem onde vai ser aí do Meia. Para quem não sabe, do Meia é o nome dela aqui, da nossa amiga voluntária. É a pra quem não famosa conhece Dudu, ela, é a Dudu. mas vai aparecer na segunda parte. Você É viu o Gesiel? mesmo? Ah, Que legal! Vamos seguir o Gesiel. Não pode seguir o Gesiel, né? De errado, gente. Tá igual lá o nome de todas as tribos do... Então, aí Zacarias recebe, ela com muita dificuldade chega até lá a casa deles, e Zacarias, né, a recebe, a esposa Ruth abraça, conhece ela, é super feliz, fica penalizada com a situação dela, né, e aí fala, né, nós que perdemos o filho querido, teremos em ti uma filha estremecida, amada, acalma-te, irás conosco e serás nossa filha para sempre. Fala, Rose. Sim. Isso. Enquanto ele tinha... o que a Rose está falando é que a atitude da Abigail mostra que ela tinha um comportamento diferente, é um contraponto em relação ao comportamento que teve o pai. Que apesar de conhecer, ele não entendia direito, né, profundamente a lei, ela conseguiu compreender e seguir os ensinamentos, e o pai não, ainda, né, naquela encarnação, não estava conseguindo seguir. Tá certo? E aí a gente lembra aqui também outra vez da caridade, né? Um momento de dor, eles vão fazer a caridade de ficar com ela, né? Então, quantas vezes, né? O momento da perda, né? Do filho, o vazio sendo substituído, né? Pelo amor que ele estava ali doando a Abigail. E a Abigail, nesse afã todo, ela não percebeu que estava doente, ela estava com muita febre, se sentiu muito mal. Aí ela foi acolhida, né, foi levada lá para dentro. E depois, né, ficou delirando 3 dias entre a vida e a morte. E aí as cenas dos próximos capítulos só semana que vem. E a gente vai encerrar fazendo a prece dos aflitos, que a gente não esqueceu, não. Nós trouxemos para ser a nossa prece de encerramento, né? E que a gente envolva, enquanto a gente está falando, todos nós no nosso pensamento, tinha uma música, a gente consiga envolver esqueci o nome dele. Tem o som? Bem, então vamos sem som. Que a gente consiga, nesse momento, envolver as aflições, os aflitos, até aquelas pessoas que, nesse momento, estão desencarnando, que a gente consiga, com o nosso pensamento e com essas palavras, envolver, né, essas pessoas. Então, Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Graças a Deus. Aula que vem, já estaremos em Jerusalém. Eu volto lá para vocês, ok?